é muito visto pelo YouTube no Brasil e no mundo. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, é hora de jornalismo responsável, mas sem jamais perder o otimismo. Justiceira do trânsito. Mulher risca carro que estava estacionado irregularmente em fila dupla. Vitória Melo. O dono do veículo contou que tinha deixado o carro desengatado aos cuidados de um flanelinha. Tanto é que a mulher conseguiu sair da vaga. Mas ela ficou revoltada e antes de ir embora, riscou todo o capô do carro que estava ali parado em fila dupla. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o motorista desse veículo, Felipe. Tá bom, Vicky, combinado, até já. Corpo de Bombeiros dá curso gratuito sobre como agir em situações perigosas. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Olha, hoje eles estão fazendo uma demonstração de como é o trabalho do Corpo de Bombeiros. Estão mostrando, por exemplo, como é o combate a incêndios florestais e também como eles agem em casos de acidentes de trânsito. Amanhã eles vão dar um curso para a população de como desengasgar crianças, inclusive bebês. Que importante, né, gente? Pode acontecer na casa de qualquer um de nós. E mais, a fama meteórica do novo prefeito do Guará. Em um trecho do áudio, a história da mesa. Mas quando eu cheguei aqui na casa do Alexandre, a primeira coisa que eu vi na varanda foi essa mesinha. É de plástico, tudo bem, mas inclusive tem até um enfeite romântico. Alexandre, o que aconteceu no dia do encontro dos frios? Não tinha essa mesa? Não, essa mesa sempre teve. É porque sempre tinha uns carros aqui na frente, ela nunca viu essa mesa. Gente, no Guará, moradores começam um movimento de orgulho do lugar em que vivem. Maicon Leão. Exatamente, Malta. A galera aqui do Guará tá inclusive brava com essa situação. Muita gente fez até camisa aqui, ó. Aqui no Guará tem mulher muito mais bonita do que aquela sequinha lá, viu? O pessoal tá bravo aqui, falando pro Alexandre, não precisa procurar mulher no Lago Sul fora não, que aqui no Guará tem muito mais. A gente vai falar, claro, sobre toda essa situação e também com o Alexandre. O que teria motivado tudo isso, né? É daqui a pouquinho, Malta. Sabe o que mais tem no jornal de hoje? Uma discussão mais séria, mas sobre esse caso, para a gente entender. Você já esculachou alguém por um áudio no WhatsApp? Já foi esculachado igual? Pode encaminhar o áudio? O áudio é seu? Não pode? Dá processo? Não dá? Vamos entender na edição de hoje? Seja muito bem-vindo. Nosso jornal já está no ar. Mas a gente começa falando que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal está fazendo um curso para capacitar as pessoas sobre como agir em situações limite, de risco, como acidentes, por exemplo. A repórter Kátia Gomes foi até Taguatinga, a Praça do Relógio, para conferir essa capacitação. Kátia, boa tarde para você. Oi, Malta. Pois é, o evento hoje vai até às 14 horas, termina daqui a pouquinho. Então, quem mora em Taguatinga ainda consegue chegar até aqui. Estamos na Praça do Relógio. O Corpo de Bombeiros montou uma mega estrutura e, além de ensinar a população, né, algumas questões importantes, eles também estão fazendo uma demonstração do trabalho deles. Aqui ao meu lado, por exemplo, eles estão fazendo uma demonstração de como que eles agem em situações que envolve ali produtos perigosos. Então eles trouxeram ali todo o equipamento, a roupa de proteção, e eu vou conversar agora com o Sargento Boquad, que está aqui ao meu lado, que consegue explicar com mais precisão, né, a importância de todo esse equipamento que vocês, né, bombeiros, utilizam aqui em situações de resgate, situações perigosas. Esse equipamento aqui, por exemplo, essas roupas, vocês entram em locais de combate a incêndio ou produtos químicos. Boa tarde. Boa tarde a todos, primeiramente. Essas nossas roupas, bem como você falou... Não, pode deixar que eu seguro, fique à vontade. Como você foi falado por você, essas roupas a gente usa em situações de ocorrências de produtos perigosos para intervenção. Dentro da ocorrência de produtos perigosos, existem várias nuances. Uma delas é a gente não saber qual tipo de produto a gente está lidando. Para isso, nós temos os nossos equipamentos, né, que eles vão atuar tanto em situações de produtos químicos, radiológicos e biológicos. E dentro desse universo, a gente tem as nossas roupas de nível de segurança.
A nossa roupa de nível segurança nível A, que é aquela que está pendurada ali, que é a nossa proteção maior. Ela é um traje capsulado, onde o EPR vai lá dentro. E a partir do momento que a gente consegue minimizar as ameaças, a gente vai descendo o nível de proteção. Então temos o nível de proteção B e o nível de proteção C. Olha só que interessante, né? A gente não conhece muito o trabalho ali do trabalho dos bombeiros, não sabe exatamente o que eles precisam utilizar. E é legal a população conhecer, inclusive para reconhecer o trabalho de vocês. Eu vou conversar agora, Malta, com o cabo Wendel, que está aqui do meu outro lado, e ele vai explicar em relação, olha só, esse equipamento aqui, por exemplo, eles utilizam durante salvamento em caso de acidentes de carro. Tem também outros equipamentos que eles utilizam em combate a incêndios florestais, né? Ainda mais nessa época do ano, que está bastante seco. Vocês têm trabalhado bastante, não é, cabo? Nós temos trabalhado bastante. O nosso agrupamento é o grupamento de prevenção e combate a incêndio urbano. Então, nosso ambiente de atuação primordial são os ambientes urbanos. Embora, eventualmente, um incêndio que ocorra, que tenha características ambientais e ocorra nos ambientes urbanos, nós atuamos também. E aqui são alguns equipamentos nossos, usados com frequência, principalmente esses primeiros aqui. Mostra pra gente aqui os equipamentos, podemos olhar? Podemos olhar. Essa, eu posso até simular depois, se for necessário, uma equipagem, né? Esse aqui é a proteção do rosto, né? Como se fosse uma balaclava. O material já está organizado aqui no equipamento, né? Eu me agacho aqui. Proteção facial. Vou tirar aqui para ele conseguir colocar a roupa. Isso tudo vocês fazem em segundos. Quando está acontecendo um incêndio florestal, vocês são acionados, vocês têm que colocar essa roupa o mais rápido possível. Isso, esse equipamento, ele é para combate a incêndio urbano. No caso de um incêndio em um edifício, uma casa, esse é o equipamento que nós usaremos, né? Essa é o que nós chamamos de capa de combate a incêndio urbano. Tem todo um procedimento correto de colocar para minha segurança, né? Esse que você está colocando é o quê? Esse é o equipamento de proteção respiratória individual. Isso tudo que eu estou fazendo aqui, quando a nossa viatura de incêndio chega, de prefixo ABT, autobomba tanque, a gente já chega assim e faz essa equipagem final na zona do incêndio, né? Nossa, e parece bem pesado, viu? É pesado? É pesado. Tem que ter um preparo físico muito bom, né, gente? Tem um preparo físico. Toda essa demonstração vocês estão fazendo para a população que vem aqui até a Praça do Relógio e quer conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Com certeza. Todos aqueles que quiserem prestigiar o evento, nós faremos essa demonstração. E aí coloca esse equipamento, aí você já está pronto para combater um incêndio. Ele é uma espécie de mochila, né? Que carrega o cilindro, que eu utilizo o ar respirável. E mesmo assim, vocês combatendo o incêndio, ainda é quente, ainda é difícil? A própria roupa, pelas características isolantes térmicas dela, já faz com que eu fique cansado e suado. Isso antes mesmo de entrar no ambiente incendiado. Aí você coloca o capacete, né? Esse é para respirar, para te ajudar a respirar dentro de um local que esteja pegando fogo. Isso. A máscara aqui, ela vai ser conectada a essa mangueira que sai do meu equipamento de respiração. E a partir daqui, devidamente equipado com máscara e capacete, eu posso entrar no ambiente. A partir do momento que eu colocar a máscara, a minha voz vai ficar mais abafada. Vamos ouvir então, vamos testar aqui como é que fica.
Gente, bastante interessante, né? Todo esse trabalho dos bombeiros. Eles têm que fazer tudo isso muito rápido, agilidade, para conseguir combater o incêndio de uma forma muito rápida. Então, é muito legal esse evento que está acontecendo aqui na Praça do Relógio, para as pessoas em casa entenderem, né, a dificuldade dos bombeiros de atender uma ocorrência, né? Não é fácil, é todo um trabalho que eles precisam ter, que eles precisam cuidar também da proteção deles, porque eles estão entrando em um local perigoso, onde eles podem inalar fumaça, podem acabar incendiados. Então, depois de ter colocado todo esse equipamento, Cabo Wendel, aí vocês conseguem entrar numa casa, né, num edifício, em algum lugar que pode colocar o capacete. E aí, realmente, a voz fica bem diferente. Fica. Esse equipamento, ele tem um diferencial, que ele tem um sistema de comunicação. Eu consigo me comunicar com outro colega utilizando a mesma máscara. Ah, ele escuta dentro dessa máscara? Ele tem essa parte aqui que é o sistema de comunicação. É um equipamento novo que o CBMDF está testando e pode ser que adquira no futuro próximo. Ah, mas vocês ainda na prática não utilizam, ainda não utilizaram nenhuma ocorrência? Eu já utilizei esse equipamento no incêndio do restaurante Fornace em Águas Claras. Nossa, aquele grande incêndio, né, que destruiu o restaurante. Isso. Esse aqui eu utilizei ele. Então, aí é desse jeito que vocês saem para a ocorrência, né, de incêndio. Pode levantar. Esse aqui eu colocaria aqui para respirar normal, né? E também, claro, as luvas de proteção as luvas não podem faltar também. Não. Sem luva eu não consigo atuar. O colega fez a abertura do ar respirável para mim, embora qualquer um consiga fazer sozinho. Nossa, muito interessante o trabalho de vocês e a gente percebe que é difícil, né? Eu tô com calor por você, tudo bem que eu vim de bombeiros, né? Vim combinando com vocês, mas já tô sentindo calor por vocês. Opa, é bem forte, olha. E assim, com isso você consegue respirar, né? Olha, eu vou parabenizar vocês pelo trabalho, né? Por essa demonstração. Vocês estão, né, tirando um tempinho, né, do trabalho de vocês aí para mostrar para a população como que vocês conseguem atender, receber bem a população, salvar mesmo as pessoas em situações perigosas. Amanhã, quem quiser vir aqui até a Praça do Relógio, o evento funciona das 9 da manhã até as 2 horas da tarde. Eles vão ensinar como desengasgar bebês e crianças. E só para finalizar, eu vou dar o serviço, né? Além daqui dos bombeiros, também estão tendo outros eventos aqui, como por exemplo, aqui ao lado tem o serviço de Defensoria Pública, tem também a Neoenergia, né? As pessoas podem resolver qualquer problema. Do outro lado, tem o atendimento do Detran e também da Secretaria de Segurança Pública. Quem quiser tirar identidade também vai conseguir. Então o evento, só reforçando, termina hoje às 2 horas da tarde e amanhã das 9 da manhã às 2 horas da tarde, né? Diversos serviços aqui oferecidos pelo GDF estão sendo ofertados aí de graça para toda a população. Malta, eu volto com você. Obrigado, Kátia. Amanhã, então, um curso de desengasgar criança de graça na Praça do Relógio. Quem ensina são os bombeiros. Obrigado à corporação por nos atender ao vivo e a Kátia, que a gente fala já de novo na edição de hoje. A polícia investiga a morte misteriosa de uma mulher nas proximidades do Shopping Popular. O corpo dela foi encontrado com muitos sinais de violência e um homem é o principal suspeito. A Vitória Melo está na 3ª delegacia, que fica ali no Cruzeiro, com o delegado responsável pelo caso e traz as informações pra gente. Vicky, boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, como você disse, a polícia já acredita ter encontrado o principal suspeito, né, desse crime. É um homem que aparece em uma imagem de circuito de segurança vestindo uma blusa vinho. Ele é conhecido aqui na região como Barba ou Gigante. Ele seria catador de material reciclável e fica geralmente ali no estacionamento do Shopping Popular, ali entre o Shopping Popular e a rodoferroviária, a antiga rodoferroviária. Aqui ao meu lado, né, está o delegado Douglas Fernandes, delegado aqui da 3ª Delegacia de Polícia que investiga esse caso. Doutor, esse homem teria sido a última pessoa a ter contato com a vítima ainda viva, né? Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos.
Sim, pelas imagens dos circuitos que nós estamos buscando, a vítima teria, em companhia desse suspeito e outras 3 pessoas, estado por volta da madrugada de sexta para sábado, agora dia 5 para o dia 6 de agosto, aqui na região próxima à 3ª delegacia de polícia, aqui nos fundos da delegacia. E segundo o relato de uma das testemunhas que estava nesse momento, esse suspeito, juntamente com a vítima, teriam saído desse local e se deslocado rumo ao shopping popular. A informação que nós temos é que esse indivíduo suspeito ficaria ali nas imediações, é um morador de rua, seria um morador de rua, e ficaria nas imediações do shopping popular. E doutor, o que chama a atenção, o corpo da vítima foi encontrado na quarta-feira, mas ela já estaria morta há algum tempo, né? Sim, durante o trabalho pericial foi possível constatar que ela já estaria morta de 5 a 8 dias. De posse dessas informações, conseguimos realizar algumas pesquisas e verificamos que a vítima era moradora aqui do Cruzeiro e localizamos seu endereço. Fomos até o local, conseguimos imagens do circuito de segurança que apresenta ela saindo de casa na sexta-feira por volta de 7h29. Inclusive estava com a roupa que foi localizada da sua localização na quarta-feira. E a família disse, já tinha feito ocorrência, como ela saiu na sexta-feira até quarta não tinha aparecido. O que a família contou? Bom, não tinha sido feita ocorrência policial, nem conversa com a irmã. Questionei isso durante o depoimento. Ela disse que a irmã tinha algumas oportunidades de fazer isso, sair de casa na sexta, voltar na segunda, na terça. Então ela, num primeiro momento, achou que ela devia estar na rua fazendo alguma outra coisa e não chegou a registrar o boletim de ocorrência. E somente ficou sabendo da localização da irmã quando a polícia foi até sua residência. E a vítima era usuária de drogas? Estaria usando drogas com essa pessoa? Bom, a gente tem a informação dessa testemunha que, em tese, eles teriam ido até esse local onde ocorreu o crime para consumirem drogas. Isso foi o depoimento da testemunha que quando da oitiva aqui na delegacia. E doutor, pelo exame pericial, já pode afirmar se houve algum tipo de abuso? Talvez antes de ser morta ela tenha sofrido algum tipo de abuso sexual ou físico, porque ela estava machucada, né? Sim, durante o trabalho pericial, os peritos relataram para mim que havia uma marca de estrangulamento no pescoço, ela estava com um filme plástico envolto no pescoço, com um sulco muito grande. E a questão da vestimenta dela, ela estava com a calça e a calcinha abaixadas. Entretanto, tendo em vista o tempo entre o fato que teria ocorrido na madrugada de sábado e a localização do corpo foi na quarta-feira, no local os peritos não conseguiram constatar se efetivamente teve algum tipo de violência ou abuso sexual. Agora aguardamos o laudo da perícia do Instituto de Medicina Legal para verificar se foi possível constatar algum crime dessa natureza também. Esse homem, né, esse principal suspeito, ele é conhecido na região. Vocês não têm ainda o nome, mas sabem ali o apelido. Sim, seria um rapaz de apelido Gigante ou Barba e que estaria aqui na região há aproximadamente uns 20 dias, informação que a gente teve com testemunhas, e que desde na sexta-feira, o sábado, ele não foi mais visto aqui na região. Então, por essa razão, a gente pede auxílio à população do Distrito Federal por meio do 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, que se tenha qualquer informação sobre o paradeiro desse indivíduo, ou mesmo a qualificação, o nome dele, que faça essa denúncia anônima e ajude a polícia a esclarecer esse crime tão brutal. Porque, doutor, realmente chama a atenção, né? Uma mulher de 49 anos, né? Ela foi identificada como Adriana dos Santos Leite, moradora aqui do Cruzeiro, não era uma pessoa em situação de rua, era uma pessoa que tinha casa, tinha família e, assim, de repente é encontrada morta de uma forma, assim, muito brutal, né? Sim, foi uma morte muito brutal, por meio de estrangulamento. Infelizmente, pela narrativa das testemunhas, não seria morador de rua, efetivamente tem irmã, tem sobrinha, moravam juntos aqui no Cruzeiro há bastante tempo, mas, segundo informações, teria esse vício das drogas e que por essa razão pode ter se colocado nessa situação. Mas de toda maneira, nós não estamos de forma nenhuma julgando a vítima, nós queremos ajudar a esclarecer esse crime e colocar na prisão quem realizou esse brutal acontecimento. E ali na região, né, do Shopping Popular, antiga rodoferroviária, tem algum tipo de circuito, algo que possa esclarecer um pouquinho a dinâmica desse crime? Bom, o corpo foi encontrado nas margens da Via Épia, num local ali onde não há câmeras de segurança. O trabalho da polícia está sendo refazer os últimos passos da Adriana. Nós conseguimos localizar essas testemunhas, refizemos o trajeto que elas fizeram juntamente com a vítima e o suposto autor,
para tentar mapear como foi toda a dinâmica até eles saírem aqui do cruzeiro e se deslocarem para o local onde o corpo foi encontrado. Inclusive, uma das câmeras flagrou a Adriana aqui próximo, atrás aqui da delegacia, né? Então, é um ambiente seguro, a gente não está falando, né, de um local tão ermo, assim, tão perigoso para acontecer crimes como esse. Exatamente. E pelo relato, inclusive, das testemunhas também, ela teria se deslocado com esse suspeito para esse local de livre e espontânea vontade. Então, não teria ocorrido algum tipo de coação, pelo que foi relatado, para que ela o acompanhasse até esse local. Então, aqui atrás da delegacia, é um ambiente seguro, mas que ela foi com esse rapaz para esse local, onde foi encontrado o corpo dela, e provavelmente em decorrência de algum desentendimento, ou mesmo, às vezes, para roubar o celular dela, que o celular dela não foi localizado. Então, a gente ainda precisa esclarecer esse quebra-cabeça para saber a real motivação desse crime. E aí agora vocês também estão atrás dos pertences, né? Não sabe se muitas vezes essa pessoa já até repassou para um terceiro, já vendeu esse aparelho ou algum pertence da vítima. Perfeito. Agora o nosso objetivo também, uma linha da investigação, é buscar recuperar esse aparelho celular da vítima para que a gente consiga ter mais alguma informação, eventualmente, onde ele foi parar, quem adquiriu esse telefone, se foi adquirido por uma terceira pessoa, ou mesmo o próprio autor, se estiver ainda na posse desse aparelho celular. Sim, até mesmo para saber se é uma pessoa perigosa, continua rondando aqui a região, até colocando a vida de outras pessoas em risco. Sim, importante de toda maneira, da maneira mais rápida possível, identificar esse indivíduo e colocá-lo atrás das grades, a fim de retornar a sensação de segurança aqui na região do Cruzeiro, que é uma região muito tranquila. Nesse ano nós tivemos apenas uma tentativa de homicídio aqui na região do Cruzeiro, e esse seria um segundo caso ao longo de todo esse ano. De todo modo, o nosso ideal é que não tenha nenhum. Mas isso demonstra que é uma região bastante segura, mas infelizmente ocorreu esse crime grave e o nosso objetivo era tentar esclarecê-lo o quanto antes. Obrigada, doutor. Então, Felipe, como o doutor Douglas disse, né, a delegacia está recebendo qualquer tipo de informação a respeito desse homem que aparece nesse circuito de segurança usando uma camisa vinho. Ele é conhecido como Barba ou Gigante. Então, quem tiver qualquer informação, liga no 197, não precisa se identificar, ou procure aqui a terceira delegacia de polícia. A polícia está atrás desse homem que é o principal suspeito de ter assassinado a Adriana, de 49 anos, moradora aqui do Cruzeiro. Você tem alguma pergunta para fazer ao delegado, Felipe? Tá tudo muito esclarecido, Vitória. Muito obrigado. Eu, inclusive, agradeço o posicionamento dele de ter dito, sim, há indício de que ela tem envolvimento com drogas, mas a polícia não faz esse tipo de julgamento, que é ir atrás de quem cometeu o crime. A gente só lembra que é importante que ele traga essa informação, que é óbvio que, primeiro você mencionou, ela não era uma moradora de rua, tinha família e morava numa casa. Isso tem importância para o cometimento do crime? Não, todos os seres humanos são iguais. Mas a gente entende que quanto maior o nível de vulnerabilidade ao qual a própria pessoa se expõe, mais ela está em risco de ser atacada dessa maneira. Se envolve com droga, precisa procurar um lugar clandestino, perigoso, para poder alimentar, suprir o vício, também vai se colocar em situação de violência, possivelmente. Mas é importante a gente destacar aqui outra coisa, Vi, que até para eu dar gancho para o nosso próximo assunto. O delegado lembrou, Cruzeiro é uma região muito tranquila. A região central do Distrito Federal é uma das mais policiadas. E quando a gente vê um crime brutal como esse ser cometido numa região em que a polícia existe, está atuante e patrulha, é mais grave, porque demonstra que o criminoso não está tendo muito medo de ser pego, porque ele sabe que é uma área policiada. Se ele comete o crime mesmo assim, sabendo que tem polícia perto, é porque ele não está muito preocupado. E aí a gente tem que ter atenção para isso. Vou te agradecer até para eu continuar aqui nesse assunto, não só no Cruzeiro. Na Asa Sul também. Você pensa, o morador da Asa Sul merece ter mais policiamento do que um morador em outra região do Distrito Federal? Evidentemente que não. Todo mundo merece ter segurança. Mas a gente sabe que até pelo fato da Asa Sul estar ao lado da esplanada dos ministérios, dos poderes da República, de tantas embaixadas, há uma preocupação mais delicada com segurança aqui. E mesmo assim, os casos de violência têm aumentado. A maioria das ocorrências é de roubo, mas também tem ocorrência de homicídio. E o mais recente foi na madrugada de anteontem para ontem, que um morador de rua matou outro e ateou fogo no corpo da vítima, onde? Aqui na Rua das Farmácias. As imagens são terríveis. O suspeito arrasta o corpo da vítima e pouco depois ateia fogo. E por um tempo fica observando. A frieza espantou até mesmo a polícia. Tudo feito com muita tranquilidade, muita calma, né? Em nenhum momento você viu o sujeito, apesar da distância das câmeras, esboçar um nervosismo, alguma coisa. Então a ação dele realmente foi muito fria e calculista.
O crime foi aqui. Vítima e suspeito eram moradores de rua e viciados em drogas. Jamaica não quis dividir o crack que tinha com a vítima, Joelson Rego. Contrariado, a vítima o ameaçou. E para não morrer, Jamaica se antecipou e cometeu o crime. A faca utilizada foi encaminhada para a perícia. Os homens são reincidentes e têm várias passagens. Após assistir o vídeo, ele confessou e disse que há 3 semanas ele morava lá há 7 meses, embaixo da marquise da farmacotécnica, e que esse sujeito, o Joelson, a vítima, teria chegado há 3 semanas e exigido que ele dividisse as pedras de crack dele com esse rapaz. Ele disse que se recusou e, a partir de então, ele viveu em constante conflito durante 3 semanas. De acordo com a primeira DP, que mapeia crimes cometidos na região, de janeiro a agosto deste ano, só nas quadras da Asa Sul foram registrados 7 homicídios e 4 tentativas. Os moradores estão espantados e inseguros. Não é só essa quadra que estão mais assediadas assim, em questão de assalto, né? Existem outras quadras que têm essa localidade, né? E mais próxima de pontos assim estratégicos que realmente estão sendo mais alvo, né? Várias quadras com as suas câmeras de monitoramento, né, mostram pessoas de noite, madrugada, roubando desde cabo elétrico, cabo de cobre nas caixas de passagem, entrando em casas, quebrando carros, levando motos, o que sempre existiu. De acordo com dados da Segurança Pública, foram registrados de janeiro a julho deste ano na Asa Sul 347 ocorrências de roubos, um aumento significativo em relação ao ano passado, com 284 registros. A Polícia Militar tem reforçado diariamente o seu policiamento na área da Asa Sul. Ela prende diversas pessoas diariamente, mas infelizmente a maioria já no outro dia está solta praticando os mesmos crimes. É uma realidade, tá? Não é clichê, isso é verdade. Você já recebeu algum recenseador aí na sua casa esses últimos dias? Se ainda não recebeu, vá se acostumando, vá chegar alguém para tocar a sua porta para poder te fazer algumas perguntas. Os dados vão ser analisados pelo IBGE e nesse momento estão em fase de coleta para o censo 2022, então o pessoal vai estar identificado. No último censo, que foi 10 anos atrás, as pessoas bateram a nossa porta para perguntar da nossa vida, não é gente futriqueira, não é site de fofoca, é pesquisa séria, tá? Bora ver a reportagem. Eu sou o Guilherme do IBGE, eu estou aqui fazendo o censo desse prédio, eu queria saber se a gente pode começar o censo, tudo bem? Pode, vocês são bem-vindos aqui. Muito obrigado. Tá bom? Com licença, viu? Vontade. Visitas como esta vão se tornar cada vez mais frequentes a partir de agora. É que começou essa semana o Censo 2022, um estudo estatístico que permite ao IBGE coletar informações sobre a população brasileira, como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas. Realizado de 10 em 10 anos, o censo estava programado para acontecer em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia. A pesquisa aplica 2 tipos de questionários. O básico, com 26 itens, que são respondidos em média em 5 minutos, e o ampliado, com 77 perguntas, que leva cerca de 15 minutos. Com ele é possível saber qual o tamanho da população em determinados locais, aonde é necessário, por exemplo, você colocar escolas novas, mais postos de saúde, mais hospitais e etc. A ideia é visitar todas as residências do país. Por isso, o pesquisador não tem horário definido para ir até a sua casa. Pode ser de manhã, à tarde, à noite e até mesmo nos finais de semana. É que nem sempre é fácil encontrar um morador em casa. Hoje mesmo, nesse prédio, o Guilherme se desencontrou com pelo menos 3. Mas se você ficar desconfiado que o pesquisador não é alguém autorizado, pode checar na hora. Ele precisa estar vestido com este colete e o QR Code no crachá te leva para o site do IBGE, onde você pode confirmar essas informações. Quem não responder as perguntas pode ser multado em até R$10 mil se for a primeira recusa. Se for reincidente, essa multa pode chegar aos 50 mil. A questão da obrigatoriedade ela existe numa lei, onde a gente também garante o sigilo estatístico das informações. Então, sob hipótese alguma, essas informações coletadas pelo recenseador, ela é divulgada para ninguém. Para o seu Alberto, foi uma honra poder participar da pesquisa. O censo é bem importante. A gente precisa saber o que a gente tem, né? É bom para o país, né?
Importante a gente fazer esse reforço aqui, tá? Você que nos acompanha agora, receba o recenseador do IBGE na sua casa e preste as informações. O censo é um dos instrumentos mais importantes que o nosso país tem para conhecer detalhadamente a nossa população e propor política pública que realmente faça a diferença na sua vida. Não tem como a gente agir para melhorar a vida de uma população se a gente não conhece as suas características. É para isso que esse estudo é feito, então faça o favor de receber as pessoas com educação, com respeito, responda as perguntas, é tudo sigiloso e é de uma importância indescritível para o futuro do Brasil. Rapidinho aqui, você quer uma dica cultural para o seu fim de semana? Atenção, o tradicional Conic recebe a 4ª edição da Feira do Vinil e Cultura. Nessa era do streaming e das plataformas digitais, ainda tem espaço para quem coleciona e ama uma das formas mais antigas de se ouvir sons, o bolachão ou disco de vinil. MPB, bossa nova, rock and roll e metal são os principais estilos disponibilizados pela organizadora, que é uma das últimas lojas de discos da cidade, a filial do rock. Além de outros expositores e colecionadores do próprio Conic, outras partes do Distrito Federal e entorno. A programação musical fica por conta dos DJs Sandro Pedrotti, Rony Vinil e seu Carlos, todos trabalhando com discos de vinil nas picapes. Se o seu filho é geração Z, se é alguém que nunca ouviu música fora do YouTube, do Spotify, essa é uma oportunidade de você levá-lo até lá para ele viajar no tempo e mostrar como o nosso mundo era diferente não muito tempo atrás. Então anota aí, vai ser sábado amanhã, entre 10 da manhã e 6 da tarde, atrás do Teatro Dulcina. Assunto do momento agora. O breve relacionamento amoroso entre um morador do Guará e uma patricinha do Lago Sul viralizou na internet por causa do áudio em que a moça diz que não frequenta o Guará. Você tá me entendendo, Alexandre? A cidade que é famosa por causa da feira e também do lobo-guará, né? Claro. Mas você já viu e a gente quer entender quem é esse tal Alexandre e o que teria feito este homem para deixar essa mulher tão irritada? Vamos ver a reportagem. No Guará, Alexandre já está famoso. Alexandre, Guará o bicho! Na internet também. E já tem até camiseta para fã do morador ilustre do Guará sair por aí. Tudo isso porque viralizou nas redes sociais um áudio da paquera dele, colocando um ponto final no relacionamento. O conteúdo mixado virou até musiquinha. Eu não gosto de frequentar Guará. Nunca frequentei Guará. O motivo de tanta repercussão, a opinião da mulher que mora no Lago Sul sobre a cidade onde Alexandre, ex-crush, reside. Não vou frequentar o Guará. Você tá me entendendo? Sabe, se você não consegue me acompanhar nos ambientes que eu gosto, que eu me sinto bem, que é no Lago Sul, é no Biotel, são lugares que eu me sinto bem, que as minhas amigas vão com os namorados. E não foi só o áudio dela que repercutiu. O breve relacionamento entre morador do Guará e moradora do Lago Sul ganhou espaço no mundo virtual. Olha este. Coitada, nunca vai saber como é bom comer um pastel lá da Universidade do Pastel, na Feira do Guará. Aqui o internauta comenta: Alexandre, agradeça. Livramento total. Já este tem até definição: a patricinha do lago com o playboy da periferia. Fiquei triste, fui comentar com um amigo meu, falar sobre isso e o negócio foi... Perdeu geral, todo mundo ficou sabendo. Mas também tem gente achando que o Alexandre aprontou e acabou magoando a Love. Vai, vive sua vida aí com essas mulheres que estão aí no seu portão, no seu celular, te mandando mensagem, falando que te viram no pontão. Será por que ela tá tão brava com ele? Será que ele fez alguma coisa para ela ficar tão chateada assim? Não tava traindo ela não. Mas também eu não tava nem namorando, tava a conhecendo, né? Até os móveis da casa do Alexandre ganharam destaque na conversa do casal. Ficar me rebaixando, indo no Guará, comprar frios pra ficar tomando com você numa varanda cheia de carro. Nem mesa tem na varanda. Tenha dó, Alexandre. Em um trecho do áudio, a história da mesa. Mas quando eu cheguei aqui na casa do Alexandre, a primeira coisa que eu vi na varanda foi essa mesinha. É de plástico, tudo bem, mas inclusive tem até um enfeite romântico. Alexandre, o que aconteceu no dia do encontro dos frios? Não tinha essa mesa?
Não, essa mesa sempre teve. É porque sempre tinha uns carros aqui na frente, ela nunca viu essa mesa. O jeito que o Alexandre fala também ganhou as redes. Neste vídeo aí, um trecho do áudio onde a mulher corrige o português do affair. Alexandre, olha só, você não sabe nem escrever. Você vai vir com R. Jeito de falar que também está famoso pelo Guará, do mesmo jeito que o Alexandre. O Alexandre tá muito famoso na cidade, né? Inclusive, eu tava doido para conhecê-lo. Aí passei e vi vocês aqui e eu falei, vou perguntar se é o Alexandre mesmo. E é ele mesmo. Hein? A minha irmã quer te conhecer, ela fala tudo errado. Ela quer te conhecer. Ela também fala errado, não tem problema, não tem problema não, né? Além de criticar o erro de português, ela também questionou o estilo de vida do rapaz. De acordo com a Codeplan, a renda domiciliar aqui no Guará gira em torno de R$9 mil. Já no Lago Sul, é de 22 mil. E o que era para ser uma briga de casal acabou atingindo uma cidade inteira. E os moradores até deram um tom divertido para essa história. Mesmo que eu tivesse, se fosse de um nível superior, no caso, igual ela está achando que ela é, né? Eu jamais falaria mal de pessoas que moram em locais mais, né, mais simples. Não tem o que reclamar do Guará. Eu gosto mais do Guará do que da Asa Norte que eu morei. Tá? Então eu adoro o Guará. Aqui não falta nada, tem de tudo. Aqui é uma boa cidade, bem centralizada, atende, entendeu? Tudo. E temos tudo aqui. E o Alexandre concorda. O Guará tem muita coisa boa. Primeiramente, eu fui nascido e criado aqui no Guará. O pessoal aqui é muito carismático. O pessoal que tem união sempre. Tem pessoas que estão fora, tem pessoas que estão em outro estado, tem pessoa que passou no concurso, mudou. Mesmo assim, ainda tem uns grupos de amizade. Pessoal, no Natal, todo mundo se encontra no franguinho, reencontra todo mundo. Aqui, além disso, tem uns barzinhos aqui perto da minha casa, o Guará 1 ali. Tem tudo aqui no Guará. Só não tem aquela coisa noturna, porque é uma cidade mais dormitória. Gosta de festa, entendeu? Aqui tem até horário, pronto, mas aqui também é bom. Só te falar uma coisa, o Alexandre amanhã estará no É Sábado. E outras histórias sobre esse relacionamento conturbado, que ele ainda não revelou, você vai ver aqui no SBT, amanhã, meio-dia. A ex do Alexandre procurou a polícia, registrou uma ocorrência, mas o caso já foi arquivado. A polícia não entendeu o que era a questão de continuar uma investigação. A nossa produção tentou contato com ela, mas a mulher não atendeu às nossas tentativas de ligação. Toda essa história, você sabe, começou com a ex-namorada do Alexandre descendo a lenha nele, em um áudio enviado no WhatsApp. Você já fez isso? Já acabou com a raça de uma pessoa aqui, gravando um áudio? Alguém já acabou com a tua raça mandando um áudio de WhatsApp para você? É o que eu te pergunto na nossa enquete de hoje. Vai aparecer um QR Code na tela, você aponta a câmera do seu celular para esse quadradinho cheio de pontinhos brancos e pretos que vai aparecer aqui já, e aí você vai responder para mim, já está na tela para você. Abra a câmera do seu celular, aponta para o cantinho e você vai se deparar com a seguinte pergunta: você já esculachou alguém num áudio de WhatsApp? Ontem nós perguntamos se namoro entre rico e pobre dava certo. E metade do nosso público disse que, depende, tá? Depende do casal, um tem que entender muito bem a realidade do outro. Metade do nosso público não diz que não garante que dá certo não, tá? Hoje a nossa pergunta é outra. Você já esculachou alguém no WhatsApp? Primeira resposta é sim. E se meu áudio vazasse, ia ficar muito feio pro meu lado. Eu ia ser a nova Patrícia do Lago Sul, porque o negócio ia ficar feio pra mim. Essa, se você já desceu além em alguém pelo WhatsApp usando um áudio. Segundo não, eu só esculacho a pessoa na cara dela, tá? Não faço isso longe, é presencialmente. A terceira, para santinhas e para os santinhos, não, porque eu não sou de barraco, tá? E eu não perco o juízo, ou perco raramente a cabeça e saio do sério. Enquanto você responde, a gente vai entender tecnicamente o assunto. Naue Bernardo, advogado e cientista político, seja bem-vindo mais uma vez ao SBT Brasília. Olha só, o Alexandre, que encaminhou o áudio para os amigos, ele disse que ficou sem entender se estava normal aquilo que a mulher tinha falado para ele. Então ele recebeu um áudio que o esculachava ali e mandou para o grupo e falou assim: gente, escuta o que eu recebi aqui da minha paquera. Isso aqui faz sentido? Vocês já receberam uma mensagem dessa de uma mulher? Então aparentemente
aparentemente, no momento que ele compartilha com os amigos, não era para querer difamar a mulher, era porque ele realmente estava se sentindo prejudicado. Acabou que virou o que virou. E aí, Naue, tá certo ou tá errado? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Felipe. Primeiro, tá difícil conter a risada aqui, né? É claro que a gente tem que dar um tom um pouco mais sério para isso, mas antes de tudo, eu não posso deixar de dizer que o Alexandre vacilou. Se ele tivesse levado a moça para comer uma bomba lá no Guará, dificilmente o relacionamento tinha descambado para esse lado tão dramático. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma situação um pouco controvertida em termos judiciais, porque a comunicação via WhatsApp ela é protegida pelo sigilo de dados. Você tem uma garantia constitucional de inviolabilidade de dados, a não ser em casos de investigação penal, e você tem também a própria disposição de criptografia ponta a ponta, que diz que, basicamente, só quem vai ter acesso ao conteúdo daquelas mensagens é quem encaminha aquelas mensagens e quem recebe aquelas mensagens. O intermediário, em regra, não deve ter qualquer tipo de acesso a essas mensagens. Então, se há algum problema e se há algum ponto de discussão jurídica, está em 2 pontos. Primeiro, no fato dessa inviolabilidade ter sido rompida sem o consentimento de todas as pessoas que estavam envolvidas. E o segundo é se esse rompimento provocou efetivamente algum tipo de dano que venha a atrair a responsabilidade de quem vazou essas conversas. Mas aí, Naue, só pra gente entender, quando ela foi até a polícia, registrou o que aconteceu e a polícia arquiva essa ocorrência, me corrija se eu estiver errado, talvez não exista ali um indício de cometimento de crime, mas ela pode talvez ir atrás dele judicialmente para tentar uma reparação civil por danos morais, talvez. É isso, né? Crime não há, mas há o que se discutir do ponto de vista do direito civil. Exatamente, não há crime, a polícia já viu que não há crime. Como a gente está falando de uma espécie de crime se existente, que está muito na relação privada, é uma chamada ação pública, é uma ação penal privada, ela pode, por conta própria, buscar esses meios de tentar persegui-lo criminalmente na justiça. No entanto, há um forte indício de que não há nenhum tipo de crime ali, não há essa presença. No entanto, como você falou, na esfera civil, aí sim ela pode vir a tentar buscar algum tipo de reparação. E aí que vai ser feita essa análise, né, do que efetivamente aconteceu. Mas aí, Naue, talvez se chegar ao tribunal, o juiz vai ter que ponderar. Bom, ela pode, embora ela não tenha sido identificada em momento algum por ele, ela poderá então dizer que foi difamada porque ele encaminhou um áudio dela, mas ele também pode dizer que ele foi difamado e ofendido, também não pode não. Queria saber de você que peso tem esse argumento que ele dá ali na hora do juiz analisar o caso, que ele diz que encaminhou não com a intenção de difamá-la ou de fazer com que essa mulher sofresse qualquer retaliação, mas que ele também, diante das ofensas, ficou sem entender. E aí a gente traz pro senso comum, as pessoas quando estão ali num término de relacionamento, falam coisas umas para as outras, a emoção vem à tona e muitas vezes você não sabe analisar uma situação e dizer se você está sendo vítima ou se aquilo ali é normal, se é direito dela falar assim comigo. Então ele mandou para os amigos dizendo, cara, eu escutei isso aqui de uma mulher, isso aqui é normal, vocês já ouviram isso de alguma mulher? Que peso tem esse argumento dele? Quer dizer, ele diz que não era minha intenção difamá-la, eu só fui compartilhar com os meus amigos porque eu também fiquei chocado com isso que eu ouvi. Pois é, isso vai muito da interpretação subjetiva que vai ser dada a esses fatos. Então, vai muito da cabeça de quem vier a julgar, caso isso venha a se tornar uma ação, mas também vai depender muito da forma como as pessoas que representarem cada um deles vão levar essas coisas aos autos. Então, é muito subjetivo para a gente conseguir dizer que o resultado vai ser X. Mas já há aqui um campo de flexibilização porque eles estavam em um contexto de briga. Eles estavam discutindo um com o outro. E é importante a gente lembrar, né? Toda história tem 2 lados. Então, caso isso venha a se tornar uma ação judicial, todo mundo vai ter oportunidade de levar o seu próprio lado para aquela situação em específico. É muito subjetivo e, no fim do dia, vai depender muito de como a pessoa que vai vir a julgar esse caso vai interpretar as intenções do Alexandre, né, quando ele realmente fez esse compartilhamento desse conteúdo e também, além das intenções, se foi provocado algum dano, seja material, seja moral a essa moça e também se há um nexo entre esse dano provocado e também
a atitude do Alexandre. Então a gente vai precisar primeiro entender se é possível caracterizar essa responsabilidade civil. Tá, o que você está me dizendo, deixa eu ver, é que se a gente considerar que o Alexandre, vamos levantar a hipótese, não fez nada de errado e que ele foi ofendido gratuitamente. Você está dizendo, Naue, que o correto seria ele aceitar uma ofensa dessa calado, ele não pode fazer nada com esse áudio, ele baixa o pescoço, coloca o rabinho no meio das pernas e vai tomar frios na varanda dele sem mesa sozinho, não faz nada contra essa mulher que esculachou a vida dele? Ele vai comer uma bomba, né? Vai chorar lá com a pessoa que vendeu a bomba. Então, aí que entra a situação da reação dele. E é por isso que fica muito subjetivo, porque ele se viu num contexto em que ele se sentiu efetivamente ofendido por aquilo. E isso vem até a ser considerado, isso deve ser considerado no momento em que for ocorrer a análise dessa responsabilidade civil. A gente tem hoje no direito brasileiro um ou outro precedente que traz essa responsabilização. Um caso mais famoso foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no passado, mas a situação de vazamento de dados, né, tem alguns degraus extras de complexidade e que levaram a ministra Nancy Andrighi, que era a relatora, a entender que a indenização era efetivamente devida. Então vai depender muito de como esses pontos forem levados aos autos. Agora, Felipe, a melhor forma de terminar no fim do dia ainda é chamar a pessoa para um café e conversar com ela diretamente. Isso num contexto de normalidade. Né? Naue, muito obrigado. O mais seguro é não tornar uma briga particular pública, embora a partir do momento que se torna pública, por exemplo, nós aqui hoje estamos discutindo esse assunto a partir de um caso que se tornou público, justamente com o objetivo de orientar as pessoas para que elas não se coloquem em uma situação desagradável ou que elas não queiram se colocar, porque não têm um conhecimento específico sobre o que a lei diz ou não diz sobre cada coisa. Então deixa eu te pedir licença, muito obrigado, tá? Pela presença mais uma vez. Eu quero mostrar aqui o resultado da nossa enquete para saber se os nossos telespectadores têm esse hábito, né, de descer além, acabar com a raça da outra pessoa por um áudio do WhatsApp. 38% dizem que não, porque não sou de barraco e raramente perco o juízo. Que chique, 38% do nosso público, não desce pro nível da outra pessoa. 34% já dizem que, olha, já falei cada coisa que se meu áudio vazasse ia ficar feio pro meu lado. E 28% dizem, não, eu só esculacho a pessoa na cara dela mesmo, que eu não sou de ficar mandando áudio. Obrigado a você de casa pela participação, viu? Você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso jornal. Bom, por falar em celebridades, né? O Alexandre agora é uma celebridade. Você sabe, agora essa é muito mais, né? A famosa doutora Deolane. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, mostram que a empresa da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra movimentou quase o triplo do limite permitido para empresas como a dela, cadastradas no Simples Nacional. A polícia investiga o envolvimento dos negócios da advogada com o crime organizado. O novo inquérito foi instaurado na mesma delegacia responsável pela busca realizada na mansão da advogada Deolane Bezerra, em julho. A estrela das redes sociais vai responder também por crime contra as relações de consumo e associação criminosa. A análise do relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Governo Federal, mostra, segundo a polícia, que Deolane tem participação em negócios duvidosos que anuncia nas redes sociais. E não é porque eu sou embaixadora não, viu? Mas Lance Milionário é a melhor do mercado. Ela não seria apenas uma garota propaganda. Vou falar, é a empresa que eu mais gosto hoje em dia de divulgar. Eu não tenho trabalho, não me enchem a paciência, o retorno é muito bom. Deolane está sendo investigada ao lado das irmãs Daiane e Daniele Bezerra, que aparecem como sócias da empresa Bezerra Publicidade. A polícia também acusa Deolane de sonegação fiscal. Segundo o COAF, a empresa movimentou 13 milhões de reais entre maio de 2021 e maio de 2022, muito acima do limite de 4 milhões e 800 mil reais estabelecido pelo Simples Nacional. A Polícia Civil informou ainda ao Judiciário a abertura de um terceiro inquérito contra Deolane Bezerra por lavagem de dinheiro. Com base em relatórios do COAF, os policiais vão investigar negócios da advogada
com integrantes do crime organizado. Segundo o relatório, Deolane comprou carros de pessoas ligadas a 2 empresas do transporte público de ônibus da capital paulista, a UpBus e a Qualibus. As 2 empresas, de acordo com a polícia, são controladas por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. A influenciadora também vendeu veículos para essas pessoas. É o que a polícia define como uma clássica lavagem de dinheiro. Pelo menos 2 carros de Deolane foram apreendidos em julho. A advogada requereu à justiça a devolução dos veículos, mas o pedido foi negado. Nós entramos em contato com a defesa de Deolane Bezerra, mas até o momento a gente não obteve resposta. Outros detalhes da investigação você pode ver no site, tá? sbtnews.com.br. Um vídeo mostra uma mulher arranhando o capô de um carro que foi estacionado em fila dupla em frente a um hemocentro privado que fica na 915 Sul. O dono do veículo registrou um boletim de ocorrência e confirmou que tinha sim parado o carro em um local indevido e irregular, mas ele, para se defender, argumenta que deixou o carro desengatado e aos cuidados de um flanelinha. A Vitória Mello está ao vivo com a gente. Vi que uma infração de trânsito, mesmo que grave, não pode justificar um dano ao patrimônio, né? Vamos começar por aí. Boa tarde para você. Felipe, nada justifica, né? Boa tarde mais uma vez a você, boa tarde a todos, até porque dá uma olhada em como ficou o capô do carro desse motorista. A mulher, né, segundo testemunhas, a mulher pegou uma pedra no chão e começou a rabiscar o carro todinho. Olha só a situação, ela fez um desenho ao longo de todo o capô do veículo, um prejuízo e tanto. Nós estamos aqui com o Alisson, que é o dono desse veículo. Ele vai explicar pra gente o que aconteceu. Alisson, boa tarde, obrigada aqui pela participação. Conta pra gente, né, o que ocorreu nesse dia? Foi anteontem, você tinha ido até o setor hospitalar sul, deixou o carro ali em fila dupla, mas desengatou o carro e falou pro flanelinha, olha, se alguém chegar aqui, empurra aí pra mim, tira o carro pra não atrapalhar ninguém. Como que foi? Bom, eu fui fazer uma doação de sangue para um amigo, deixar até um abraço pro Dudu, boa recuperação, e cheguei um pouco em cima da hora, e como é legalizado o flanelinha no Distrito Federal, não tinha vaga no local, eu tive que parar em fila dupla, desci do carro, desengatei, comuniquei ao flanelinha o que ia fazer lá, e deixei o carro lá, crente que estava tudo tranquilo. Realmente demorou um pouco a doação, porque estava muito cheio, e daí quando eu cheguei, tá o carro todo rabiscado, desse jeito. E o carro dela tinha condições de sair, tanto que ela saiu. Mesmo após ela ter saído com o carro dela, ela voltou e arranhou o carro todo. Agora eu queria levantar outra questão, é que se fosse eu que tivesse feito isso no carro dela, se eu danifico o carro de uma senhorinha, com ignorância, destempero, como é que seria? Eu estaria respondendo pelo quê? Maria da Penha, assédio... É outra situação que tem que ser levantada, porque eu, como homem, eu não posso ter uma atitude dessa com ninguém. Por que ela pode ter comigo? E isso você chegou no seu veículo, teve essa surpresa, uma pessoa deixou um bilhete, a pessoa viu tudo, falou, ó, quer saber mais detalhes, entre em contato comigo, como que foi? Tanto o flanelinha quanto as pessoas que estavam em volta, eles sabiam o que eu estava fazendo lá, eu deixei comunicado e fiquei de forma tranquila lá recebendo meu atendimento. O estacionamento para o carro, para doador de sangue, é gratuito, só que eu não tinha essa informação. Eu fiquei despreocupado e quando eu cheguei, as pessoas que estavam em volta, até indignado com ela, porque ajudaram ela a sair, tinha espaço suficiente para ela sair, tanto que ela saiu sem que meu carro fosse removido do lugar. E depois de ter saído, ela volta e faz isso. Em nenhum momento o flanelinha tentou empurrar seu carro, ela ou alguém que estava ali próximo, ninguém tentou empurrar o veículo. O que narraram ali? Quanto tempo essa mulher deve ter ficado ali buzinando, querendo que você chegasse logo? O que me falaram depois, que eu não presenciei nada, eu não estava lá no local, é até bom isso, né? Já pensou se eu vejo uma situação dessa? É que tentaram tirar o carro, não conseguiram, mas tinha espaço suficiente para ela sair. E ela saiu, todo mundo se reuniu, orientou ela tirou o carro dela, numa boa, sem causar dano nenhum no carro dela. Ela parou o carro na frente e a mesma pessoa que ajudou ela na orientação para tirar o veículo, filmou ela pegar uma pedra, que ele achou que ele ia jogar no para-brisa, e ela arranhar. Ela já tinha resolvido o problema dela.
Ela se destemperou dentro do carro, ela tinha condições de ter chegado e saído com o carro dela, realmente. Estava errado, parei em fila dupla, isso é infração de trânsito, mas o que ela fez com o meu carro é crime. E se é eu fazendo isso no carro dela? Homem provocando isso no carro de uma senhorinha, já pensou? Eu acho que eu não estava aqui falando que você estaria preso. E até porque você disse que você mesmo colocou uma pedra no seu carro para segurar ali, que você teria desengatado o veículo. Então, de qualquer forma, né, poderia ter pedido ajuda, poderia ter tido uma outra reação. Por mais que você sabe, né, você reforçou aqui, você estava cometendo uma infração de trânsito. Mas você tinha feito, tinha desengatado o seu carro. Eu tinha sim, não era ninguém chega ali na frente do hospital, ali é um setor hospitalar, cada um com sua necessidade. Tanto quanto eu tive a minha, como ela também tinha a dela em sair, eu saí do carro achando ter deixado de uma forma em que não prejudicasse ninguém, porque eu falei, vai ficar desengatado, vocês movem para mim, isso é muito comum, é um defeito do Distrito Federal, essa questão de vaga de estacionamento, e o Flanelinha é regularizado, eles nos auxiliam em vários setores em Brasília nisso. Porém, eles não conseguiram mover o carro, não precisou, tanto que ela tirou o carro dela de uma forma segura, sem danificar, sem nada. E após ter tirado, ela volta e danifica meu carro. Sim, Felipe, como o Alisson disse aqui, ele sabe, né? E a gente reforça, não estamos colocando panos quentes, ele fez mesmo uma infração de trânsito. E é isso, ele errou, mas nada justifica, como a gente comentou aqui, né? Exatamente, mas eu preciso pontuar aqui algo antes. O Alisson disse, mas se eu fosse homem fazendo isso no carro dela, hoje eu estaria preso. Ele não pode falar isso não, porque senão ele banaliza a Lei Maria da Penha, banaliza a legislação que protege mulheres de assédio. Isso não aconteceria, Alisson, se você simplesmente tivesse riscado o carro de uma outra senhora e em momento nenhum atentado contra a vida dela ou contra a integridade física dela, pode ser que você fosse levado à delegacia, mas eu duvido muito que você estivesse preso, porque isso é dano ao patrimônio, não é um crime grave. Eu só faço essa pontuação porque ele diz, se fosse eu, homem, fazendo isso com uma mulher, eu estaria preso, não sei o que, não sei o que lá. Não, vamos lá com calma. Existe uma legislação importante que protege mulheres de situações reais de perigo e essa legislação não se aplica a este caso do qual nós estamos tratando. Agora, passado este momento que eu faço essa consideração, essa senhora está errada, né? Porque aí ela deveria ter o quê? Prestado um concurso do Detran. Se ela está a fim de punir motoristas que estacionam de forma irregular, ela vai, faz a prova do Detran, vira uma agente do Detran e sai circulando ali o setor hospitalar, multando todo mundo que ela acha que está estacionada de forma irregular. Então, este é um ponto. Ela não poderia ter cometido este crime que é dano ao patrimônio do outro. Digamos que, como ela também estava num setor hospitalar, ela tivesse um compromisso muito importante, uma consulta que não podia ser adiada, um exame, uma cirurgia, para logo depois desse momento. E o fato do carro do Alisson estar na frente do carro dela a impediu de cumprir com esse compromisso. Bom, que registrasse, tirasse foto, chamasse as testemunhas e procurasse a justiça para dizer, eu fui prejudicada pelo fato de que o seu motorista, seu Alisson, botou o carro na minha frente. Isso é o correto a se fazer. Pegar uma pedra e riscar todinho o carro desse senhor, isso está completamente errado. Queria só terminar aí contigo, Vitória, só pra gente... a gente tem uma sonora, só um minutinho, tá, Vic? De acordo com o Código de Trânsito brasileiro, estacionar o veículo ao lado de outro em fila dupla é uma infração grave, são 5 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 127, além de remoção do veículo. O diretor de policiamento e fiscalização do Detran, seu Glauber Peixoto, mandou um vídeo pra gente, a gente vê agora. Estacionar em fila dupla caracteriza uma infração de natureza grave, 5 pontos na CNH do condutor e o valor da multa na casa de R$ 195. Mas o mais importante é que esse condutor tenha consciência da sua atitude no trânsito, porque ele vai impedir o deslocamento, a saída de um veículo e, além disso, se a via for estreita, poderá inclusive impedir a movimentação de uma ambulância, que por vezes precisa deslocar com brevidade para facilitar o socorro. Então, antes de pensar na própria multa, o condutor precisa ter a consciência de que precisa estacionar, às vezes, num local mais distante e, assim, conseguir chegar ao local sem atrapalhar o trânsito de uma maneira geral. Como a reação dessa senhora pode ter sido desproporcional ao incômodo de ter o carro bloqueado, é possível que o Alisson busque reparação na justiça. Então, queria encerrar lá com a Vitória Mello para perguntar à Vicky se ela já foi identificada e se o motorista pretende processá-la para poder reaver o prejuízo que teve aí com o carro.
Sim, Felipe, o Alisson, ele conseguiu a identificação dessa mulher, ele levou o carro para a perícia, até tá com umas manchinhas aqui, que foi mesmo, são marcas, né, de toda a perícia que foi feita pela Polícia Civil, e ele registrou o boletim de ocorrência lá na primeira delegacia de polícia que fica na Asa Sul. Agora eu vou perguntar para ele, Alisson, você pretende entrar na justiça? Você já fez ocorrência, o carro passou por perícia, você deve entrar na justiça? Sim, eu registrei a ocorrência na primeira DP. Eu vou ajuizar uma ação contra ela por dano ao patrimônio privado. O artigo 63 prevê isso. Foi crime que ela cometeu, além de arcar com o prejuízo do conserto do carro. E aí fica até mesmo um aprendizado para você, né? Que, claro, deixar o carro barrando o outro, as pessoas ficam irritadas mesmo. E aí vem dois ensinamentos, né? A paciência, a empatia com o próximo. Você estava doando sangue para um amigo seu, mas também a questão de não saber do que o outro é capaz, né? Tanto é que ela arranhou seu carro. Com certeza, você imaginar do que o outro é capaz. Mas a pessoa também tem que pensar, e a outra pessoa é capaz de quê? Se eu ajo dessa forma com ela, se eu encontro ela danificando o meu carro e começo a arranhar o carro dela, quebro o vidro, arranho, porque é uma cadeia. Uma coisa ruim vai gerando outras coisas. Eu parei o carro de forma errada, ela arranhou o meu carro. E eu vou devolver do mesmo jeito com ela, onde é que a gente vai parar com isso? Obrigada, Alisson. É isso, Felipe. Tem alguma pergunta para fazer para ele? Não. Muito obrigado, Vicky. Nesse ponto, realmente, ele conclui de forma correta. Se ele visse aquela situação dela riscando o carro dele, ele também poderia ficar ali com um ânimo exaltado. E aí a atitude certa naquele momento também seria respirar fundo, registrar a situação e buscar reparação depois. Jamais contra-atacar, buscar uma vingança imediata, porque a gente sabe onde essas coisas terminam. Obrigado, tá, Vicky? Agradeço a ele também pela disponibilidade de dar esse depoimento ao vivo. E boa sorte para esse amigo, né, que está recebendo doação de sangue. Esse é um gesto tão nobre, inclusive a gente aproveita aqui para poder dizer, você que pode doar sangue, doe sangue, porque os hemocentros particulares e privados sempre recebem de muito bom grado as doações de todos os tipos sanguíneos, porque tem muita gente, muitas vezes, entre a vida e a morte, dependendo de um ato nobre que a gente faz para poder sobreviver, como o Alisson fez. Obrigado, Vicky. Bom, mesmo com a inflação em alta, as vendas nos supermercados cresceram mais de 2% no primeiro semestre desse ano. De acordo com a associação do setor, isso é explicado pela procura por produtos mais baratos, como os que levam a marca do próprio mercado, né? Geralmente você vai no mercado, se tem um produto com a marca do mercado, é mais barato mesmo. Bora ver a reportagem. A confeiteira não quer assustar a clientela, mas já precisou alterar os preços dos doces. Com a medida que foram aumentando os valores da matéria-prima, ficou um pouco mais difícil. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados, a opção pela chamada marca própria permite economia de 20% a 30%. A gente sempre lá em casa usava manteiga, mas a gente deixamos de usar, que também está muito caro, aí estamos usando a margarina, que é essa do supermercado. O estudo mostra ainda que a cesta composta por 35 itens básicos, como alimentos e bebidas, chegou ao final do primeiro semestre com alta de quase 10,5% e valor médio de R$ 733. Só o leite está 41% mais caro. Mesmo assim, o índice do consumo nos lares brasileiros encerrou o semestre com alta de pouco mais de 2%. Somente em junho, a alta foi de 6%. O setor prevê encerrar o ano com alta de 3%, em razão principalmente da injeção de dinheiro do pacote social neste semestre. Grande parte do valor estimado aí de 50% a 60% desse valor vai para o consumo. Hilda não deixa de comprar, mas já se acostumou a analisar cada item que vai para a cesta. Tudo aumentou, a carne, feijão, continuar pesquisando. Continue pesquisando. Nós mostramos essa semana uma fiscalização do Ministério da Justiça e da Segurança Pública nos postos de combustíveis aqui do Distrito Federal, também na região do entorno. E eles quiseram verificar a qualidade dos produtos da gasolina, do álcool e a transparência na divulgação dos preços para nós consumidores. Hoje foi o último dia dessa operação e a repórter Larissa Arantes falou com o ministro da Justiça com exclusividade sobre essa fiscalização. Larissa, bem-vinda, boa tarde. Ei, Malta, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Isso mesmo, conversei com o ministro da Justiça, Anderson Torres, hoje mais cedo sobre essa operação. Como, né, ela ainda está em andamento hoje, um balanço final
com todos os números dessa operação. Ele só deve ser divulgado mais tarde mesmo, mas o ministro explicou ali alguns pontos importantes, como você destacou, o que foi observado, né? A qualidade dos produtos, dos combustíveis, a aferição das bombas, transparência na divulgação dos preços relacionados aos produtos que são comercializados nos postos e começou no dia 10, terminando, portanto, hoje. Nessa conversa com o ministro, Malta, inclusive ele fez alguns destaques importantes, que daqui a pouco a gente vai até mostrar um trechinho, que é a expansão da operação, a ampliação da operação para todo o país, ainda sem data, mas já com essa meta, com esse objetivo de expandir para outros estados e também a necessidade, a importância dos consumidores fazerem as denúncias por um canal, né, unificado, nacional, porque essas denúncias são recebidas, são analisadas e aí, portanto, a fiscalização pode ser feita, por exemplo, pela Secretaria Nacional do Consumidor. Então, a gente vai assistir essas explicações que o ministro deu hoje mais cedo. Junto com a Agência Nacional de Petróleo, o Corpo de Bombeiros, enfim, são vários órgãos envolvidos. A gente tem analisado a qualidade dos combustíveis, a transparência e o cumprimento do decreto presidencial na divulgação do preço. Se o preço de 22 de junho está sendo colocado lá no posto, tudo isso está sendo visto, além até de questões trabalhistas também, foram analisadas nessa operação realizada no DF. Tivemos vários postos fiscalizados, autuações e interdições de alguns postos aqui na região, em razão de ferimento aí dos direitos do consumidor e uma série de outros aspectos. A operação ela vai se estender pelos demais estados da federação e nosso objetivo realmente tá junto da população, tá junto dos donos de posto nesse momento importante do Brasil, nesse momento delicado que a gente precisa e o governo tem feito sua parte para diminuir os preços dos combustíveis. É muito importante que o consumidor nos ajude nesse momento. Nós temos um link aqui do Ministério da Justiça, é denúncia-combustível.mj.gov.br. Em um mês de funcionamento desse link, já temos mais de 1.600 denúncias em todo o Brasil. Então isso é muito importante e esse é o canal adequado para o consumidor apoiar o governo nesse momento. Lari, muito obrigado, tá? Pelas informações. Até a próxima. Eu achei que ela ia falar alguma coisa. Eu ia dizer bom fim de semana, hoje é sexta-feira. Falando em coisa boa, hoje à noite, logo após o programa do Ratinho, a Carla Vilhena comanda um especial que se chama Nossos Pais, em que ela acompanha parte da rotina de algum dos principais nomes do SBT dentro e fora do ambiente de trabalho. Tem Celso Portiolli, Ratinho, Otávio Mesquita, Theo José, Doni Denucci, o Marcão do Povo e Carlos Alberto de Nóbrega. Todos eles falam sobre questões que envolvem a paternidade. Tá muito legal, tá? Bora ver um pedacinho. A gente está acostumada com eles na frente das câmeras, cheios de brincadeiras, divertindo as famílias do Brasil. Essa aqui é uma felicidade. Mas já imaginou como os nossos apresentadores são dentro das próprias casas? Quem cozinha nas férias? Fala aí. Aqui você vai conhecer um lado das estrelas do SBT que quase ninguém viu. E eles vão mostrar que não basta apenas ser pai, tem que participar, e muito. Hoje, 11 da noite, especial Nossos Pais. Nós já voltamos, tá? Agora 12h58, vamos até o final sem intervalo. Continuando o noticiário, um homem que já tinha sido pego antes furtando cabos de energia várias vezes foi flagrado cometendo o mesmo crime outra vez, mas agora numa igreja no Núcleo Bandeirante. Maicon Leão tem os detalhes pra gente. Maicon, é com você. Oi, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Exatamente, ele já era inclusive um velho conhecido da polícia e um detalhe, ele estava com mandado de prisão em aberto. Ele aproveitou alguns daqueles benefícios que os presos têm direito de sair, mas com data marcada para voltar, mas a gente sabe a maioria não volta e dessa vez ele estava nessa maioria, não voltou. Os policiais do grupo tático estavam fazendo um patrulhamento e deparou com aquele homem e resolveram fazer abordagem. E aí descobriram que ele era um dos ladrões de cabos da região, que inclusive em abril ele teria furtado os cabos de uma igreja, que é inclusive essas imagens das câmeras de segurança que a gente tem, que ele com toda a habilidade do mundo começa a cavar ali no jardim, de repente puxa a fiação e em questão de minutos consegue levar todo esse cabo que a gente vê nas imagens. Essa não foi a primeira e muito provavelmente está longe de ser a última ação dele. O que a gente espera, né, Malta, é que agora ele fique preso. Aqui ao meu lado está o Tenente Coronel Fernandes, que vai explicar um pouquinho pra gente dessa história. Coronel, ele estava preso, aproveitou esses saidões, só que aí não voltou e voltou a cometer crime? Boa tarde.
Boa tarde. Exatamente. Esse cidadão de 42 anos aproximadamente, sexo masculino, em situação de rua, conhecido na região por praticar diversos crimes, delitos, né? Chegou a notícia que de fato ele estaria retornado a esse local aos policiais policiais militares do Núcleo Bandeirante, e em decorrência disso começaram um patrulhamento e lograram o êxito em localizá-lo. E após a localização constatou-se que tratava-se do indivíduo que havia furtado os cabos de eletricidade da paróquia Dom Bosco, estava com um mandado de prisão em aberto, né? Ou seja, estava foragido em decorrência aí de uma saída da justiça, autorizado pela justiça, só que não retornou, né? E agora ele encontra-se preso, novamente à disposição da justiça. Malta, o que chama a atenção é que ele tem esse longo histórico aí, exatamente pela questão dos furtos de cabo. Mas o mandado de prisão não era por furto, né, Coronel? Já era por roubo mesmo. Na síntese do mandado de prisão, tratava-se então do artigo 157. Né? Inclusive informando que é uma pessoa que causa transtorno para a segurança pública. Explicando para quem está em casa rapidamente a diferença de furto para roubo. O furto é quando ele pega escondido, não tem aquela questão da ameaça, não tem uso de arma. Nesse caso do mandado, teve uma questão de violência, teve o contato com a pessoa, né? Exatamente, pode ter sido utilização de arma, grave ameaça, realmente na escalada do crime é muito mais severo que o furto propriamente dito. E nesse caso o próprio juiz tinha entendido que ele não podia ficar em liberdade, estava descrito isso no mandado, que para ordem pública ele precisava ficar preso, mas saiu. Exatamente. É aquele trabalho, Malta, que a gente tem mostrado diariamente da polícia. Prende, solta, prende, solta. A gente conversando aqui informalmente antes com o coronel, ele me contando alguns dos casos de que já teve vezes dele estar lá com uma ocorrência, ver a pessoa sair da delegacia e logo depois, momentos depois, encontrar com a pessoa no crime de novo, coronel. Exatamente, exatamente. Acontece, parece que não, mas realmente a pessoa ganha liberdade no mesmo dia e à noite está retornando aí à prisão. Infelizmente é a realidade. Obrigado, viu, coronel, pela participação do senhor. É aquela história, né, Malta, que a gente sempre tem mostrado aqui da Polícia Militar com aquela sensação de enxugando gelo. Eles têm essa sensação, mas continuam indo atrás, continuam prendendo e dessa vez a gente espera que esse criminoso aí não seja beneficiado por nenhum saidão, porque já está mais que provado que ele não consegue lembrar do caminho de volta para onde ele tem que ir lá cumprir a pena dele, né? Isso, este preso especificamente, né? Teve um crime grave cometido anteriormente, foi beneficiado com o saidão e este não voltou. Obrigado, Michael. Vou só fazer umas considerações aqui, mas depois você vê. Pode vir aqui para mim no estúdio. É o seguinte, na questão de segurança pública, a gente não pode misturar todos os problemas no mesmo saco, na mesma sacola. Que a polícia prende, a maioria dos presos são reincidentes, isso é um fato. E a gente tem que lidar com isso, entender o que a gente está fazendo de errado. Por quê? Se a gente está prendendo de novo uma pessoa que já deveria estar presa, existe um problema. Mas eu preciso corrigir uma informação que o Maicon deu, porque a gente não vai ficar aqui repetindo chavões que não ajudam a sociedade a avançar. Sobre a questão dos saidões especificamente, a maioria dos presos volta para a prisão. O dado é de que volta, mais de 90%. E é importante a gente pontuar o seguinte, que quando uma pessoa que comete um crime não contra a vida, não muito grave, um furto contra o patrimônio, é colocada na prisão, nós precisamos, aos poucos, ensinar essa pessoa a voltar a conviver em sociedade. Ela não fica 10 anos encarcerada, aí você solta ela e de um dia para a noite ela já sabe conviver com os outros. Então, o saidão serve para que aquele preso, disposto a se recuperar, vá para a rua, volte a conviver com a sua família, depois continue cumprindo a sua pena e aos poucos ganhe de volta a liberdade. Então é importante a gente dizer, a maioria volta, mas os casos específicos dos que não voltam precisam ser tratados com mais seriedade para a gente não expor a sociedade a mais risco. Pronto, deixa eu mudar de assunto. Não muito legal esse, porque a gente está cansado de noticiar aqui no jornal o caso de um homem que não aceita o fim do relacionamento com uma mulher, e dessa vez a história é no Recanto das Emas. Uma mulher, mãe de 5 filhos, está desabrigada porque o ex-marido colocou fogo na casa da família. Kátia Gomes tem essa triste ocorrência para trazer para a gente o relato. Kátia, é com você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, nós estamos aqui na quadra 205 do Recanto das Emas, onde esta casa aqui foi incendiada. A suspeita é que quem tenha incendiado esta casa seja o ex-companheiro
da moradora, né? Esse caso foi na quarta-feira à noite. Segundo o relato da própria moradora aqui da residência, ela já tinha saído de casa, ela não estava mais morando aqui, porque os dois terminaram o relacionamento, né? Eles já vinham brigando há algum tempo e ela decidiu sair de casa, procurar abrigo na casa de uma amiga. Quando foi na quarta-feira, ela ficou sabendo que a casa tinha sido incendiada. O ex-companheiro dela, ele tinha ficado na residência e, segundo informações que ela recebeu, desde a semana passada ele não estava mais morando aqui, mas ele tinha saído, levado alguns pertences, inclusive levado o botijão de gás aqui, tinha vendido o botijão e algumas coisas. Ela, como saiu às pressas de casa, ela deixou várias coisas, objetos, inclusive roupas. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente não pode entrar na residência porque a perícia ainda não foi feita, né? Então, a gente vai mostrar aqui da janela, olha só o estrago que causou aqui na casa, né? A cama foi incendiada, várias roupas pegaram fogo. Então, assim, ela perdeu praticamente tudo da residência, né? Não sobrou nada. A geladeira também foi queimada. Pouca coisa sobrou aqui da residência, né? Os vizinhos que chamaram os bombeiros, chamaram a polícia, quando perceberam que o fogo tinha começado, né? Vou tentar mostrar aqui também, tá bem escura essa parte aqui. O fogo, ele ficou mais concentrado no quarto mesmo, né? Esse outro compartimento é a sala. Pouca coisa foi, né? A parede basicamente foi incendiada, então sobrou o sofá, mas ali tem um pedaço do sofá que foi incendiado, então assim, praticamente perdeu também o sofá. O que sobrou mesmo foi esse balde aqui com roupas sujas. A dona da residência, ela está aqui, né? A mulher que suspeita que o ex-marido incendiou, inclusive eu vou conversar agora com ela, só que ela prefere não se identificar. Por quê? Este homem não está preso, né? O ex-companheiro dela não está preso. Eles viveram um relacionamento de 4 anos, eles têm 2 filhos juntos. Ela disse que já sofria com ele diversas agressões, ele humilhava ela, então por isso que ela decidiu se separar. Eu vou conversar aqui com ela, como eu disse, sem identificar. Como é que você está se sentindo, né? Você saiu de casa porque estava já cansada do relacionamento e descobriu que a sua residência tinha sido incendiada. Sim, ainda estou muito abalada, isso mexeu muito com o meu psicológico, ainda estou assim, aérea, sem acreditar no que aconteceu. Vocês ficaram juntos 4 anos, como é que era o relacionamento? A princípio o relacionamento era bom, mas depois, com o tempo, foi mostrando o que realmente era. E a questão da bebida também atrapalhava muito. Ele era violento, ele chegava a te bater ou xingava, como é que era? Ele era muito agressivo quando ele usava álcool, né? Quando ele estava alcoolizado, bebia bastante, ele alterava e ficava bastante agressivo. Mas ele chegava a te agredir fisicamente, a agredir seus filhos? Meus filhos ele nunca agrediu, mas a mim ele já chegou a me agredir. E nos últimos tempos, como é que estava o relacionamento? Porque você tem um bebezinho pequeno, né? Antes você estava grávida, como é que era o relacionamento aí? Foi nesse ano? Bom, nesse período agora, há pouco tempo da separação, ele estava bastante agressivo, bastante violento. E aí você pediu para ele ir embora de casa, ele não quis e você decidiu ir? Eu tentei conversar com ele para a gente se separar, ele saísse da casa, mas eu vi que era sem sucesso, que ele não ia sair, que no caso eu que teria que sair da casa. Aí foi onde eu tomei essa decisão de sair, mas sem saber que ia acontecer tudo isso, né? Ia dar essa reviravolta toda. Você saiu no comecinho desse mês, né? E ele continuou na residência. Ele deixou aqui a casa semana passada falando que não queria morar mais aqui, né? Porque lembrava vocês dois. Ele foi embora e mesmo assim você suspeita que ele tenha incendiado a residência? Sim, ele deixou a residência falando que ia embora. Eu suspeito porque há relatos, né, de vizinhos que ele tem aqui no local e que ele estava tendo acesso à casa. A todo momento ele estava tendo acesso à casa. Olha, agora ela está precisando de ajuda. Ela é mãe de 5 filhos, né, 5 crianças. Então, quem puder ajudar pode entrar em contato com a gente no SBT, né, já que a gente não vai passar o contato direto dela. Ela está precisando de roupas, alimentos, porque perdeu tudo. Malta, eu volto com você.
Muito obrigado, Kátia, pelas informações, que a comunidade possa ajudá-la, né? Nesse momento são as pessoas em volta que são capazes, e todo pouco ajuda, né? É uma cesta básica para essa semana, é um pouco de ajuda para ela ter um lugar para ficar abrigada, segura com os filhos. Se você tem disponibilidade de ajudar, entra aqui, ó, SBT Brasília é o nosso Instagram e a gente intermedia o contato entre você e essa mulher. Obrigado, tá, Kátia? Deixa eu mudar de assunto agora. Ele ficou conhecido em todo o país nas novelas da TV Globo. Fez mais de 10, tá? Nas telonas estrelou 4 longas-metragens, mas agora, depois de aventuras pelo planeta, ele lança livro para provar que mar calmo não faz bom marinheiro. Seja bem-vindo ao SBT, Max Fecondini. Seja bem-vindo ao nosso palco e ao nosso estúdio. Como vai? Muito obrigado Tudo pelo bem? convite, muito obrigado por abrir esse espaço aqui para mim. Eu quero entender como é que você saiu da vida das artes, da novela, dos filmes e virou primeiro um aventureiro, depois um escritor. Pois é, o assunto que eu trago para vocês é um assunto bem mais leve para essa sexta-feira. Eu estou lançando o livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, onde eu conto as minhas aventuras pelo céu, pela terra e pelo mar. Nas imagens que o pessoal está vendo aí, são as imagens da primeira expedição que eu fiz, voando pelo Brasil. Eu sou piloto de avião também. Depois percorri as estradas da América do Sul a bordo de um motorhome. E há 5 anos que eu vivo num veleiro na Europa, em Lisboa, e já naveguei aí por vários mares, desde o mar Mediterrâneo, já cruzei 3 vezes o Atlântico, naveguei também no Caribe, e todas as histórias eu conto no meu livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, que está sendo lançado hoje aqui em Brasília, o lançamento às 19 horas no Parque Shopping Brasília, na livraria Leitura. Eu vou fazer um bate-papo bem legal lá com o público que for, quem quiser tirar foto comigo, quem quiser pegar um livro autografado, eu vou estar autografando os livros também. Ô Max, esse contato da gente com a natureza, especialmente por tão longo tempo como você fez, costuma mesmo trazer lições que a gente leva para a vida inteira, né? Porque a gente acha que a gente só aprende no trabalho, na escola, mas o dia a dia e principalmente o contato com um mundo que tem suas regras, que tem suas leis, ensina pra gente também como viver. O que você acha que o leitor pode aplicar na vida dele depois de ver a sua experiência? Muitas coisas, Felipe. Eu acho assim que eu me coloquei nessa viagem numa provação muito grande. Para mim foi uma viagem de autoconhecimento. E eu tento passar o que eu aprendi tendo mais contato com a natureza, tendo uma vida muito mais simples, né? Essencialista, eu posso dizer dessa maneira, onde eu estava confrontando também os meus valores, a minha identidade cultural brasileira, né? Porque eu viajei por Espanha, França, Portugal, depois as ilhas no Caribe, desde Martinica, Santa Lúcia, Bonaire, Curaçao. Então, assim, eu acho que nessa minha jornada aí, eu aprendi muitas coisas e eu tento colocar um pouquinho dessas coisas para as pessoas poderem também fazer uma reflexão. São as adversidades que fazem a gente crescer e ser melhor. Obviamente você é um rapaz privilegiado, pôde ter essas experiências, não é todo mundo que pode ter, mas eu acho que tem uma característica dessa sua jornada que se aplica a todos nós, que é lidar também com o consumismo hoje em dia, com a nossa necessidade de ter tanta coisa para achar que consegue levar a vida de uma forma confortável ou segura, só se eu tiver muita roupa, muito celular, tanto, ó, até a câmera tá até mostrando. E eu queria te perguntar mais sobre essa questão do essencialismo, do minimalismo. Você teve que certamente abrir mão de um monte de roupa, viver com menos, viver com pouco, entender que a gente não precisa de tanto assim para viver, para chegar a essa conclusão do que você coloca aqui no livro. É verdade. E você falando dessa maneira, Felipe, me remete muito ao Globo Ecologia, que eu apresentei durante 5 anos na TV Globo, onde a gente tentava justamente traduzir a questão do consumismo, né, da forma como a gente consome e o impacto que isso tem na natureza. Era sempre um desafio, ou então o nosso objetivo principal era trazer o conceito, né, o meio ambiente para dentro da cidade. E o maior impacto que a gente tem na natureza é através do consumo. Não adianta nada a gente ter produtos de qualidade, produtos de menor impacto se as pessoas não consomem. E ao longo dos anos aí os produtos sustentáveis eles vão diminuindo de preço, eles vão sendo mais acessíveis para que a gente possa ter realmente um impacto menor no meio ambiente. Muito legal. Então o livro está aqui. O lançamento hoje em Brasília, 7 da noite, na livraria Leitura do Parque Shopping. Pode ser um excelente presente para o Dia dos Pais. Exatamente. Né? Quem quiser te conhecer pessoalmente pode ir lá hoje também. Com certeza. Vou receber todo mundo lá com o maior carinho. Vou fazer uma apresentação, uma palestra falando sobre as minhas aventuras. Uma coisa bem legal, um evento cultural para vocês, gente. Tá, você é ator, eu sei que também já foi apresentador, então vamos reviver aqui um tempinho disso. Vamos, como é que faz? A câmera 1 tá aqui. Eu tava meio perdido aqui no seu estúdio. Vem aqui, por gentileza, diretor, na câmera 1.
Boa, eu vou deixar o Max sozinho e aí a próxima reportagem é ele que chama. É o teste do TP, você já viu nas redes sociais? Lá. Que eu passa... tinha TP no Globologia também. Então agora, mas aqui é o SBT. Gente, você me e você tá no jornal e agora essa reportagem você que chama. Eu vou até sair, vai. Bom, gente, câmera em mim aqui. Neste domingo é o Dia dos Pais e a gente vai mostrar para vocês uma história inspiradora sobre paternidade e o quanto é importante o papel daquele pai presente que assume o papel na vida de um filho. Vamos ver. Todo mundo sabe que pai ajuda a colocar um filho no mundo. Muita gente tem apenas essa referência, ou talvez nem tenha conhecido o seu. Mas dependendo da pessoa, essa palavra pode ter outro significado. Um herói. A pequena Emily é filha do rapper José Francisco, mais conhecido como Manny do Rap Mania. Ele cresceu achando que o pai estava morto, mas depois descobriu que na verdade ele só não se fez presente. Na minha infância, na minha adolescência,